e se a medicina fosse assim, setinha para cá, né, causa isso. Mas não, é tanta possibilidade, né? Tem vai e volta, né? Não tem uma coisa linear. Então acaba que um contexto desse de dependência química, eu parei na introdução, mas é porque eu passei num monte de coisa aí no meio aqui. Mas eu preciso de andar com algumas, em linha agora com vocês hoje, porque eu não estou atrasada na abordagem, atrasada em relação à aula anterior. Está aqui, da turma A. Às vezes eu não termino, eu dou a mesma aula nos dois e termino no mesmo ponto. O ideal é que termine no mesmo ponto. Senão eu tenho que fazer, senão eu vou ter que fazer, eu faço a avaliação sempre lembrando o que eu dei na aula. Né? Esse que é o meu foco. Não é igual pegar slide e também, porque o slide você pega assim, né, pelo menos eu para produzir, para poder fazer a linearidade, eu preciso de um livro-texto ali na minha frente fazendo aquilo, uma coisa linear no livro-texto, né? Mas em termos de organização, como se apresenta isso, esse mesmo slide em cada aula, tem coisas que eu repito, tem coisas que eu posso trazer ordens diferentes, né, em relação a dependendo do que vocês perguntam, eu já aproveito, né, já contextualizo. Isso quando eu não abro 3 aulas num dia só aqui, vou pulando de um slide para o outro. Eu começo pelo último para depois voltar no início. Tá bom? Então só isso, na questão, a gente realmente parou no slide da introdução, mas a gente falou coisa pra caramba na primeira aula, tá? Hoje eu considero uma aula, pelo menos, mais leve, né? Quando a gente anda mais em linear, tá? Tem muita coisa que eu já fui falar. Aí, a gente, em relação a passar, por favor, passar uma lista de presença, pelo menos eu vou abrir o sistema, né? E vou jogar essas presenças ainda, né? Gente, vocês, por favor, me avisem, se tiver algum colega de vocês que não estiver vindo em aula nenhuma, né? Isso aí A gente vai entregar os outros 5 professores. Não, para ajudar, entendi. Eu tenho que ir atrás, cara, porque depois vai fazer prova, vai querer vai cobrar. E fica mandando a gente entregar eles para perder mesmo. Não, vai ajudar, cara, vai Aqui tem muita gente em plantão, sabe, pessoa? Trabalho enfermeiro, É verdade. Até entendo isso, gente, mas pensa bem assim, apesar de ter esse entendimento, se for cobrar a mesma presença aqui, eu coloco uma turma grande aqui e que não está presente, fisicamente dentro mentalmente, né, afetivamente, dentro da sala. Não me interessa ter um grupo que não está interessado, né, ou né, e eu sei que vocês, essa turma B, eu acho que tem mais do que na A, de pessoas que já têm uma outra profissão, que já estão exercendo o exercício, né? Isso às vezes é uma característica mais forte, mas nada justifica a ausência total, só que numa ausência total do aluno, eu tenho um problema para avaliação para ele também. Mas tem muita gente também, professora, que assiste na turma A. Tem muita gente que assiste na A. Não, mas aí até eles, até assim, quando eu passo, eles assinam a lista separada, tá? E aí, colocar isso. Nenhuma das duas turmas estão cheias, dá a sensação assim que dá para pegar e colocar tudo no horário só e fazer, entende? Mas são turmas grandes, tá? Aí depois... Mas você marca a nossa cara aqui. Professora? Não. Tem uns rostos que, embora eu seja ruim de nome, né? Eu reconheço, né? Reconhece o nosso negócio. Aí a questão é o seguinte, gente. Depois, na hora da prova, né? Quem teve aqui na aula, eu vejo que às vezes, poxa, aquela pessoa que eu sei que está frequentando, ela consegue resolver a prova. Entende? Consegue resolver a prova. A pessoa não vem. No dia da prova, ela fica até agitada na cadeira, atrapalhando a execução da prova, entende? Sim. Não entendi isso não, coisa básica que não entendeu. Entendeu? Aí começa a falar na hora da... Então, assim, eu tenho que assumir os meus riscos, né? Por conta, né? Sim. Isso daí. Eu tenho um compromisso de não cobrar coisas que eu não expliquei. Porque é um tema imenso.
Se eu quiser pegar um dos livros da referência lá e tirar uma pergunta, eu posso não ter abordado ela na sala de aula, entende? Então, pelo menos eu tento fazer isso. Mas, às vezes, tem essa coisa de eu tenho que, para pagar minha faculdade, eu tenho que continuar trabalhando. Isso é uma coisa que, sinceramente, dá muito trabalho, não sei nem como é que vocês conseguem, porque em termos de dedicação para poder conseguir acompanhar as disciplinas, né, o curso é integral, não é à toa. Né? Então, não é só comparecimento às salas de aula. Né? E aí tem essa dificuldade. Então, essa pessoa tem que correr mais atrás ainda. Então, tem essa necessidade. Mas vocês me avisam, se, por exemplo, uma pessoa não vem em hora nenhuma, com aula nenhuma. Esse sujeito está matriculado, ele está frequentando, de repente eu estou dando presença para quem está morto, tá? Então, é um negócio complicado, entendeu? Mórbido, mas possível, tá? Então, nem essa... E tem, às vezes, os nomes de quem está aqui na sala, às vezes não está na ata, vice-versa, né? Okay? Vamos lá. Aqui você está passando a lista? Só passar a lista aí, por favor, tá? Então, introdução, a gente estava falando daqueles critérios, né, para dependência, né, estreitamento de repertório, uso persistente, a passagem da consciência, a fissura ou forte desejo de usar são alguns daqueles. E aí a gente começa a trabalhar a questão dos quadros clínicos do uso de substâncias. Aqui, ó. Aqui. Desculpa, professora. Oi, não. Alguém tem uma folha? Vou começar. Tá. Então, o nosso acompanhante aqui pode ficar à vontade, tá? O negócio tá com o olhinho. E aí é esperto, ele tá atendendo aí. A gente tem que se virar, né, para poder cumprir com a agenda aí, né? Então vamos lá. Intoxicação por substância. Então a gente vai falar dos quadros de complicações pelos usos de substâncias. Tá? Então eu tenho intoxicação, tenho abstinência, que são os dois quadros clássicos. Então, esses dois quadros agudos, tá? Quadros agudos. E aí eu vou ter outros quadros de complicação, né? Que já é a dependência. O fato de ter abstinência é um dos critérios para dependência, mas não necessariamente conclui para dependência. Normalmente eu vou ter o outro. Quando eu tenho abstinência, eu puxo algum outro, né? E aí, então a intoxicação seria sinais e sintomas resultantes da ingestão recente, tá? Então vai ser aquilo que eu estou vendo é efeito da ingestão recente daquela substância. A abstinência seria uma síndrome específica resultante da interrupção ou da redução. Às vezes eu não estou usando, eu fiz uso, só que fiz uso numa dose menor do que eu costumo usar. Já faz o sintoma de abstinência. Então, os tipos, né, de possíveis, né, que tem alguns, não todos, né, de substâncias que podem levar a esses transtornos, seja intoxicação, seja abstinência, seja a dependência, seja uma complicação, né, no transtorno amnéstico ou na questão do transtorno psicótico induzido. Então, quadros de humor também orgânicos que a gente fala, tá? Então, em relação ao estudo, em relação ao álcool, né, que eu falei na aula passada aí, que eu tinha que sair com pelo menos o álcool daqui, né? Então, assim, né, depois para quem não recebeu, lamento, eu ofereci ele fora, né? Então, eu estava ali. 52% utilizaram álcool nos últimos 12 meses. É um consumo bem comum de álcool, tá? Então, 9 preencheram critérios para dependência. O risco de dependência do uso durante a vida maior para homens do que para mulheres. Isso é uma coisa que a gente está quebrando, tá? A gente tem aumentado o número de mulheres com dependência, tá? Familiares próximos, risco 4 vezes maior. Isso fala tanto do fator genético quanto também da questão do contexto, né? E aí, 200 mil mortes por ano diretamente relacionadas ao uso do álcool.
tá? E 50% de todas as mortes no trânsito envolvem motoristas embriagados e 20% outras drogas, tá? Então tem, e tem os transtornos secundários. Quer fazer pergunta? Não. Não. E aí, né, em relação aos transtornos relacionados ao uso do álcool, eu tenho os efeitos do álcool direto no sistema nervoso central e tenho relacionados ao comportamento associado ao uso do álcool. Tá? Então, eu tenho os efeitos diretos do sistema nervoso central e tenho as alterações comportamentais que podem, que estão associadas ao uso de álcool, que vai levar a problemas. Tá? Então, por exemplo, os relacionados ao efeito no sistema nervoso central. Eu tenho os quadros de intoxicação, tá? Quadro de consumo de álcool, quadro de abstinência, na falta ou na redução da ingesta do álcool, eu tenho sintomas de abstinência, tá? O delírio de abstinência, que é o delírio tremens, né? Um quadro mais grave, encaixamento do delírio de consciência, maior reatividade autonômica, e a alucinose por álcool. Eu expliquei isso para vocês na semana passada, da alucinose, que às vezes é uma coisa que eu não lembro. Alucinose, e aqui, né, alucinose lembra alucinação, né? No sintoma, quando é um sintoma psicótico, a pessoa, ela tem assim, ela vê aquela coisa, e aquilo é uma imagem real, tem todas as características de uma imagem real, e ela não tem crítica de que só ela está vendo aquilo, entende? Quando você fala para a pessoa que ninguém mais está vendo, ela vai achar que você está chamando ela de mentirosa, alguma coisa do tipo, e que todo mundo está vendo aquilo, mas de qualquer forma, a pessoa não tem essa crítica de que está acontecendo só com ela. Então ela vive aquilo como se fosse real, porque para ela tem todas as características de realidade. É tipo um delírio? O delírio é do pensamento, lembra? Senso, percepção, alucinação. O delírio também é uma ideia, né, única, né? Uma ideia bizarra, de convicção extraordinária. Quando eu falo de alucinação, o objeto tem as características. A ilusão é em cima dessa garrafa aqui, eu tenho um objeto, eu enxergo outra coisa, distorcida aqui. A alucinação, eu não tenho nada aqui na minha mão e ele fala que vê. Aí você pergunta, a cor, né? Vai ter uma aparência bem definida, né, em relação, por exemplo, visual. Vai ter uma aparência bem definida. Então, mas a alucinose é um pouco diferente dessa experiência que às vezes acontece na abstinência, no delírio de abstinência, por exemplo, que tem muita a questão da alucinação. A alucinose aqui, o paciente, ele sabe que só ele está vendo. Entende? Ele tem alucinação, geralmente visual, fica apavorado e ele tem a percepção que as pessoas em volta, ele mantém o senso crítico, entende? Então, assim, ele vê que as pessoas em volta não estão vendo a mesma coisa que ele, que não tem as mesmas reações, tá? E aí, a alucinose por álcool acontece muito associada ao uso do álcool. A pessoa tem a alucinação, a ilusão, né, visual, auditiva, né, e né, de qualquer forma, só que aqui ele sabe que as outras pessoas não estão vendo que isso está acontecendo com ele. Por isso é alucinose, né? Então a gente coloca, né, é um quadro clínico que é até comum, tá? Você encontra, mas por que esse paciente ele sabe que não está vendo? Será que ele não está inventando isso? Não, ele está apavorado, está vendo aquela situação mesmo, mas ele tem uma crítica que aquilo está acontecendo com ele e dá para explicar para ele por quê, né? No caso, foi pelo uso do álcool. Quando melhorar aquilo, né, vai sair. Apesar de que eu escutei isso quando eu tentei explicar isso uma vez, o paciente virou para mim, doutora, se você visse o que eu estou vendo, você não falava que ia ficar tudo bem. Isso é só com objetos ou em qualquer situação? No caso, a alucinose pode ter, né, a questão visual, auditiva, né, qualquer situação, tá? Pessoal, então, pode ter os dois misturados aí, alucinose e delírio, ao mesmo tempo? Delírio do pensamento. Isso. A alucinose é a sensopercepção, alucinações, a percepção tátil e tudo. Pode vir as ideias, e geralmente, quando você tem sintomas
relacionadas ao uso de substâncias, com rebaixamento do nível de consciência, a gente fala mais que são ideias deliroides. A pessoa não tem aquela convicção extraordinária da ideia também não, sabe? Às vezes acontece isso, a gente fala até que são ideias deliroides. Alucinose seria também isso. Tipo, eu acho, sumiu, cadê? Foi pra onde? Aí a pessoa tem uma crítica, que não dá para uma pessoa desaparecer, né? Aquele bicho de repente aparecer, desaparecer assim do nada, se teletransportar para um outro plano. Mas ele, né? A ideia assim, de perseguição, às vezes a pessoa fala, eu estava achando que eu estava sendo perseguido, eu acho, e usa muito o termo eu acho, né, para esse quadro de ideia deliroide, a semelhança do delírio, tá? O delírio tem aquela convicção extraordinária. É possível ter os dois? Geralmente, às vezes, vem os dois mesmo. Tem um mais em comum, é vir só um, tá? Então, mas um reforça o outro. Mais uma vez, não confunde, né, em relação a senso-percepção e o delírio, porque o delírio é um tipo de pensamento. Eu estou sendo perseguido, por exemplo, tá? E as vozes, por exemplo, que tanto a gente fala, é uma alucinação auditiva que está fazendo uma ameaça. Então, aí pode aumentar a sensação de paranoia, mas o pensamento de estar sendo perseguido pela Polícia Federal alienígena, não sei, aí é outra história, tá bom? Então, aqui eu estou falando do uso de substâncias, isso aparece como clínica. Por isso a gente fala que esses sintomas não são clássicos de esquizofrenia. O paciente esquizofrênico está escutando vozes. Não, pode estar em intoxicação, pode estar em abstinência. Tá? Então não é clássico, é paciente para psiquiatria. Não, você está no quadro de intoxicação, você tem que tratar o quadro da intoxicação, às vezes não, né? A causa né? Então eu vou estar lhe dando assistência ao quadro de intoxicação, ao quadro de abstinência, e que causa esses sintomas. Não é porque tem alucinações, eu posso ter uma alucinação proveniente de um tumor cerebral. Tá? Então, às vezes, tumores no lobo occipital, né? Tem às vezes a questão de alucinações visuais, né, persistentes. Então, dependendo ali da área cometida, dá para ter essa persistência. E o uso de substâncias podem gerar, né, sintomas desse tipo. Tá? Então, relacionados ao comportamento associado ao álcool, eu posso ter o abuso. Abuso é aquela coisa de fazer o abuso do álcool, né, usar de forma abusiva, já gera danos, e a dependência também. Tá? Com efeitos globais, aí, aqui eu estou falando de outros acometimentos, né, com efeitos globais, eu tenho transtorno amnésico e demencial. Qual a diferença de um para o outro? Transtorno amnésico e demência. Amnésia transitório. Amnésia é transitório. E a demência é uma patologia. A demência geralmente é uma das coisas que em psiquiatria, né, a gente sabe às vezes que é uma doença, a gente sabe que é uma doença degenerativa, né, tem um substrato até anatômico que a gente vê no pós-mortem, né, tem às vezes achado no exame, às vezes a gente tem bem como um achado no exame de imagem, mas a demência, ela às vezes nem tem a característica principal da memória, porque eu vou dar aula de transtornos das demenciais, os transtornos relacionados às alterações da cognição, enfim, vou dar essa aula, né? E aí a questão por exemplo, a demência frontal, ela tem mais curso com alteração do comportamento do que com memória, tá? Geralmente as demências, a gente fala de afasia, apraxia, associada à amnésia, tá? Agora, o transtorno amnésico fala só do comprometimento da memória. Pode ser agudo numa intoxicação? Pode. Mas também pode ser crônico, tá? Então, eu tenho transtorno amnésico induzido pelo uso de álcool, por exemplo. A gente vai ver isso daí. Que a pessoa fica com comprometimento da memória a longo prazo, cronicamente. Então, quando a gente fala assim, quando a gente bebe, né? Não lembro que eu fiz isso. A questão o álcool, ele vai atuar na memória,
né? E a tolerância cruzada com álcool benzodiazepínico também altera a memória, né? A gente altera a Então a memória. demência afeta mais comportamento. Mais comportamentos. E o outro afeta Aqui é quando a gente fala de transtorno amnésico, o prejuízo é na memória. Na demência, eu tenho alterações cognitivas, tá? Não tem, geralmente eu não tenho só amnésia, se é que eu tenho amnésia, tá? Porque às vezes existe alguns tipos de amnésia e a gente vai ter essa questão diferente. Então ali está, por exemplo, a demência frontotemporal, que não tem nem a primeira apresentação clínica, não é o paciente falhar com a memória, é alterar o comportamento, tá bom? Então aqui, gente, entra uma questão que é importante, que eu já estudei isso quando eu era aluna de medicina também, tá? Isso é antigo, não é novo, mas parece que ainda é uma coisa que não saiu dos livros e ganhou vida, entendeu? Mas a encefalopatia de Wernicke, tá? Efeito global, né, do álcool. O álcool, ele tem aquela tendência de substituir, né, o alimento. Às vezes, eu até contei a história, né, que se usa o álcool quando se está com fome, não tem acesso à comida. De qualquer forma, ele vai depletando, né, vai atrapalhando a absorção e vai depletando vitaminas, tá? Aonde eu tenho um quadro agudo, que é a encefalopatia de Wernicke. Aqui, quando eu falo transtorno amnésico e demencial, eu já estou falando mais de cursos crônicos, tá? Mas a encefalopatia de Wernicke, ela é um quadro agudo, aonde traduz uma deficiência de uma vitamina. B1, tiamina. Que isso? Isso aí, tiamina, tá? B1. Geralmente, quando eu tenho uma deficiência, eu tenho outras, mas vamos lá. Por que a deficiência de tiamina dá um sintoma e que vocês têm que tomar cuidado para não ter uma ação errada e não piorar e não virar um quadro agudo em crônico, tá? Quando eu tenho um paciente, ele chega na emergência em uso de álcool, tá? Em uso de álcool. E aí ele tem ele está com a deficiência de vitamina B1, vou colocar aqui. Vitamina B1 baixa. E eu tenho o uso de álcool. Aí ele chega ali com aquela fala empastada, né, com a marcha, táxia, ébria, né? Não fala coisa ali, confuso, né? Aquele quadro de intoxicação, tá? E aí, no uso de álcool, qual é o protocolo que vocês vêm aplicar nos atendimentos de urgência? O que você faz? Soro complexo B. Soro? Soro fisiológico complexo B. E. Não sei. Diazepam. Sei lá. Aldol. Não pode diazepam. Diazepam, atenção, grandão. Diazepam, intoxicação, uso de álcool. Diazepam mais álcool. Depressão respiratória. Depressão respiratória. Não pode, tá? Não pode, tá bom? Não é contraindicado, tá? Então, o que acontece? Eu já achei uma progressão aí para ninguém falar que faz glicose hipertônica aqui, né? Tá? Você parou de usar glicose? Não, usina. Usa? Né? Então tá. Então eu tenho de protocolo no atendimento da urgência também, fácil. Os três aí. Aferir PA, frequência cardíaca, saturação e glicemia. Eu faço com o aparelhinho, certo? Tá. Vamos supor que eu cheguei com esse paciente em uso de álcool, ele está atáxico, aí eu falo, é do álcool. Ele está com coordenação motora, sim, pode ser uso do álcool, tá? Ele está atáxico, ele está confuso, confusão mental, vou colocar aqui. Confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, oscilação do nível de consciência para confusão mental. E aí ele tem uma coisa que às vezes a gente não olha no olho, mas ele pode apresentar muito comum, que é o nistagmo. Ou alteração, alguma outra alteração ocular, né?
né, perda do olhar conjugado e tudo. E aí eu vou, olhando para o paciente, ele tem essa clínica. Essa clínica aqui, uso de álcool, mais esses sintomas, uma alteração cerebelar com ataxia, falta de coordenação cerebelar e vestibular, né? A questão da ataxia, a confusão mental e o nistagmo é a tríade clássica da encefalopatia de Wernicke, tá? Para fazer um diagnóstico, uma suspeição. Quando eu aplico, chega na minha emergência, eu não checo, eu não faço o hemoglobo, não testo a glicemia capilar e vou direto para a administração da glicose. Quando eu tenho o pico de administração da glicose, agudamente, direto ali na veia, né, está recebendo essa glicose, eu faço o resto do consumo da vitamina B1. Eu faço uma abolição dela. Se tinha baixo, porque ali é sintoma da vitamina B1 baixa, tá? Também. Tá? Aí, o que acontece quando eu faço isso daqui? Eu vou afetar, eu vou ter uma lesão. Área de memória, corpos mamilares, pela deficiência de vitamina B1 irreversível. Irreversível? Tá? Então aí eu vou gerar um transtorno amnésico o resto da vida, tá? Por conta de não ter feito um hemoglobo. Ele vai perder. Então presta atenção, qual é a conduta? O paciente chegou desmaiado, com hipoglicemia, eu não vou ficar vendo, eu vou entrar mesmo, né? E não tem nem como, você não viu nistagmo, você não viu confusão mental, você não viu ataxia, tá? Então é importante, não vai deixar o paciente morrer de hipoglicemia, porque o quadro de encefalopatia de Wernicke é menos comum, mas acontece e é vocês que atendem. Qual é o protocolo básico, às vezes, que você usa no atendimento, na triagem do paciente? Ver a glicemia capilar. Isso não é um exame que não é feito na urgência. Então eu vejo, a glicose está normal ou até está alta. Por que eu vou fazer glicose hipertônica? Não tem necessidade. Não tem necessidade. A hidratação é legal? Bacana. Complexo B, vai lá de soro colorido, porque na verdade ele é desativado pela luz. Então, para poder fazer complexo B, tem uns níveis muito baixos, ele é fotossensível, ele é desativado. Para reposição de hipovitaminose B1, ele não tem quase nada, que pode fazer pouco, né? Mas, enfim, um pouco que ele absorver, pode falar assim, melhor do que nada. Mas a questão é que, às vezes, a gente aceita algumas coisas tendo serviço que não vão resolver os nossos problemas e não pede as que vão resolver. Por exemplo, é mais interessante eu ter a tiamina venosa ou intramuscular, nem que seja oral, né? Eu ter no pronto-socorro e eu não tenho. Entende que ela tem a questão complexo B oral, teoricamente, já seria útil, né? E eu não vejo um paciente que aquela embriaguez que está sempre no pronto-socorro, sempre volta. Eu não vejo ele aparecer mais bem nutrido com o tempo, ou mais, que indica que ele não teria uma deficiência nutricional, deficiência de vitaminas. Com o tempo ele vai ficando mais acometido. Então, se você fizesse a vitamina, repor os nutrientes, não é só repor glicose, tá? Então, o que acontece é que na encefalopatia de Wernicke, você leva um caso de não reversão do prejuízo na memória por conta de ter feito uma glicose antes de fazer a vitamina B1. O que normalmente é indicado? Você pode até fazer a glicose se for necessário. Dá para monitorar com a glicemia capilar? Dá. Tá? Eu posso até fazer a glicose se for necessário, mas antes eu faço vitamina B1. Eu tenho isso na urgência, na emergência para fazer? Não tem. Por quê? Não é protocolo, não é... Não é protocolo por quê? Uso contínuo. Não é, pois é, por que não é? Aí você tem o complexo B, que é desativado, tá? Então assim, vamos lá, por que não tem? Porque se eu não identifico o problema, eu não gero solução para o problema. Tá? Então se é um risco, se é atendido, é uma coisa aguda, que consumo de álcool não é incomum. Se fosse uma droga de pouco uso, alguma coisa do tipo, não é incomum. Hipovitaminose não é incomum. Tá? Eu repor nutriente não é repor glicose, tá? Que é o tratamento
às vezes que eu tenho que dar. Não é isso. E aí o que acontece? Se eu não sinalizo, se não acontece, se eu não estou diagnosticando, né, não estou fazendo, eu não vejo a conta de quando é errado. Porque o que acontece, por exemplo, no consultório eu tinha um paciente que chegou lá com transtorno amnésico. Ele passou pela urgência, ele era um funcionário público, trabalhava na prefeitura, tinha uma função ativa, ele parou no ano de 2019. Mas já que não tem, não pode fazer o completo subir mesmo que... Não, muito pouquinho. Você teria que ter. No CAPS, uma vez quando eu estava ativa no CAPS AD, eu consegui sensibilizar, né, a equipe para poder ter o citaneurim, né, que tem a vitamina B1 e B12 na composição, para ter isso no serviço. Que quando chegava o paciente intoxicado lá, eu já aproveitava esse momento e fazia essa reposição. Em algumas vezes trabalhando na emergência, como eles direcionam a intoxicação às vezes para a psiquiatria, não seria o fluxo óbvio, mas vai. Eu já vi pacientes no estado. E assim, eu sou uma profissional no meio de um atendimento de 24 horas. Quantas pessoas em intoxicação por álcool passam 24 horas numa emergência? E passa muito mais na emergência clínica do que na psiquiátrica. Se eu não sei o que existe o problema, eu abordo ele? Não. Então, se você sair daqui amanhã e falar assim, olha, esse negócio não acontece, você não vai ver toda hora, mas vai ver. Aí quando você vê qual é a sua responsabilidade de estar ali, né? E ainda assim, sabendo disso, fazer uma glicose. Agora a gente vai ter. Então, aí o que acontece? Pede a glicemia e pede para ter a medicação no lugar. Mas para você pedir para ter no lugar uma coisa a nível de sistema de saúde, você tem que gerar um problema. Entendeu? Então tem que ser problema. Mas geralmente esses casos, os pacientes vão ter uma hipoglicemia. Se chegar num quadro desse jeito, será que não? Não, mas pelo menos assim, em relação. O protocolo às vezes nem é olhar. Então, às vezes, nem olha a glicemia daquele paciente. Não dá para afirmar isso. Agora, na questão, não chega numa. Sempre hipoglicemia. Não existe, por exemplo, paciente com uso de álcool diabético, por exemplo. Então, pode ter diabetes. Pâncreas vai para o espaço também por outros motivos. Existe isso. Eu estou dizendo, se tiver uma hipoglicemia, você tem que fazer o seguinte. Por isso que o ideal é você ter a forma venosa, porque dá para administrar a glicose junto com a vitamina venosa. Tá? Então, assim, a questão aplica no mesmo tempo, tá? Não vai colocar no soro colorido também não, tá, gente? A mesma sensibilidade para o soro vermelho, que é o citaneurim, tá? Você vai fazer direto na veia. O que não pode é você fazer a glicose sem ter feito a B1, entende? Então, a mudança, você pode até, se você tiver uma hipoglicemia, você não vai deixar a lesão pela hipoglicemia. Mas você tem que ter, para isso, o seu complexo B não resolve nada. Entendeu qual é a importância? Isso não é de hoje. Eu já tinha essa aula lá, sentadinha lá, e assim, continua. Sai muita gente achando que faz aquilo todo dia. Se desse problema toda hora, a gente andaria aí com um monte de gente aí com esse problema aí por fora, tá? Graças a Deus não é uma coisa tão frequente quanto a hipoglicemia. Então, por isso eu tenho glicose na emergência. Eu não posso sair fazendo glicose também como se fosse protocolar, né, em relação a chega o paciente. Lógico que a gente fica muito mais preocupado com a hipoglicemia, mas hoje não tem assim. Eu já vi emergência funcionar sem dipirona, mas a fitinha da hemogluco, né, não costuma ter. Aí tá, chega se tivesse. Aí você faz o citaneurim e logo em seguida já pode fazer o soro glicosado? Depende da forma. Se você fez intramuscular, por exemplo, tem que esperar uns 15 minutos, né, de 15 a 30 minutos. Né? Se você fez a forma oral, você vai ter que esperar 1, 2 horas. Tá? Se você fez direto na veia, já dá para entrar junto ali com... a questão é o seguinte, gente, eu estou falando, se o paciente está em hipoglicemia, eu só tenho que lembrar que se ele está com estágio, com essa clínica daqui, de ter o cuidado com a vitamina B1. E a forma mais disponível dela não está ao alcance de vocês. Mas se você pedir, vem. Eu, isoladamente, consegui para um serviço. Agora, se você não faz esse diagnóstico, não tem.
Eu já me deparei com a situação que às vezes passa, né, leva a intoxicação para emergência, para urgência psiquiátrica, e aí chega lá, eu vejo esse quadro. E aí, se está com a família, quando chegam com a família, eu, por favor, dá para sair e ali, não mando para o serviço, né, mandar voltar com o SAMU, né, para voltar para a emergência clínica, porque o meu medo de bater na emergência clínica e ninguém fazer isso, até porque sei que não tem, eu peço para a família, sai, compra ali o citoneurim e aplica. E aí, enquanto isso, imagina o paciente, ele é inconveniente quando está, né, quando bebe, a gente não fica meio inconveniente. Eu estou manobrando esse paciente ali sem fazer nada, tá? Não vou com diazepam em cima dele, pelo amor de Deus, tá, gente? Não, de jeito nenhum, tá? Mas a família sai. E quando chega sozinho? Não tem como. Não tem como. Dói no bolso, e não é para doer no meu bolso. Deixa ele ficar amnésico mesmo. Entendeu? Porque assim, não é caro a medicação. Mas não é para sair do seu bolso. Entende? Tá? Isso é para ter na emergência, para uso de vocês. Entendem que, conhecendo isso, dá para pedir? Sim. Sem conhecer isso, você não vai ter. Se você não pedir, você não vai ter. No Tá? ambulatório, doutora, você, vamos supor, chega um paciente, né, viciado, e aí você vai colher os exames. Quando você pede vitamina B1 dele? Vitamina B1 é um exame extremamente caro, tá? O que eu posso fazer? Geralmente, quando a gente dosa, tá? Vitamina B1. Dificilmente, assim, plano de saúde, geralmente não cobre vitamina B1. Então, às vezes você consegue dosar a vitamina B12, o ácido fólico, não dá para dosar. Se eu tenho uma deficiência de um complexo B, né, então eu posso induzir que eu tenha de outro. Clinicamente eu reponho, porque a clínica já tem o esquecimento, aquela coisa, a desnutrição, aquele quadro todo. Existe a dosagem da vitamina B1, demorada, tá? E cara, tá? Isso existe, mas não faz, se for pedir pelo SUS, vitamina B12 todo mundo faz, tá? Então assim, agora, ácido fólico também costuma dosar e tudo, mas a vitamina B1 eu posso pedir, mas às vezes não vem o resultado do exame, eu vou fazer clinicamente. Para mim isso é uma coisa muito comum, que a maioria das coisas que eu trato clinicamente, eu tenho que pedir os exames para excluir problemas, tá? Então nesse caso aqui eu estou num momento de urgência, qual é o problema? Eu fazer glicose para todo mundo, aí eu vou acertar o caso que um dia, né, que eu não vi ali a alteração ocular, porque dá para confundir, gente. O paciente chegar falando pastoso, às vezes não dá para entender, aí parece passa por uma confusão mental, né? A confusão mental passa ali. E aí o paciente também é atáxico, né? Questão da disfunção vestibular ou cerebelar, e aí você confunde com a marcha aérea. Mas na hora que você olha nos olhos, e muitas vezes é o que falta na avaliação do dependente químico, né, ou do paciente com uso de substâncias, não necessariamente dependente químico, você não sequer olha para o paciente, entende? Então aí você não vê o nistagmo. O nistagmo ou outra alteração ocular, tá? Às vezes o paciente relata, eu estou vendo 2. Mas você vê 2 com álcool? A intoxicação por álcool também pode dar diplopia. Tá? Mas aí quando eu tenho um quadro desse, o que eu tenho que fazer, o que tenho que ter à mão é poder administrar a vitamina e que tenha B1, tá? Em grande quantidade. É um tratamento médico. Não tem que ser do vereador esse conhecimento, não tem que ser do administrador esse conhecimento. Então quem tem que gerar é a equipe de saúde e pedir que isso tenha, tá? Glicose na emergência eu tenho, tá? Então, mas quando Eles são para todas as pessoas que chegam com algum problema com álcool lá no hospital? Ou é só para quem tem encefalopatia? Se eu quiser fazer, se eu quiser fazer para aquela pessoa que usa álcool, está sempre ali, se eu fizer a vitamina... Então corre lá para o hospital. Seria interessante, porque provavelmente aquela pessoa tem uma deficiência vitamínica, tá? Seria interessante, entende? O paciente, é isso que eu falo para vocês, quando vocês veem, por exemplo, aquele que sempre bate no pronto-socorro, ele com o tempo ele vai ficando melhor ou pior? Pior. Então, se eu fizer a vitamina B1 ali, dificilmente vou fazer uma hipervitaminose num caso desse.
Entendeu? Tá? Não faz uma hipervitaminose, tá? Então, a questão é mais essa. Então, aqui eu tenho um quadro, né, da encefalopatia de Wernicke, onde a causa é a minha deficiência da vitamina B1. Se eu administro glicose de forma aguda, né, um jato ali, eu pego e levo uma depressão aguda do resto de vitamina B1 que eu tinha ali, e isso leva a uma lesão que leva ao transtorno amnésico. Tá? Qual é a solução? Eu fazer a B1 antes de administrar qualquer coisa de glicose, se é que eu vou administrar glicose. Entendeu? Será que eu preciso, realmente? Se não precisar, não precisa ir. Não precisa. Não, a hidratação é importante, tá? Repor eletrólitos é importante, vomitou, né, e tudo. Mas magnésio, sulfato de magnésio na hora, é bom, você coloca isso. Agora, às vezes, a gente está fazendo glicose aí sem motivo também. Então, assim, não tem. Aí eu tenho a chance, e sem olhar a cara do paciente. Às vezes a gente manda fazer lá no quarto. É mesmo? Chegou bêbado? Vai lá, eu sou aqui casar. E fora, se administrar logo que eu me formei, os plantões da emergência, quando eu vi um caso, né, desse, acaba com você ver. Se você procura, você acha. Se você não está procurando, vai passar na sua frente, entendeu? Pode passar com plumas de pavão na sua frente que você não dá conta, tá? Então você começa a examinar. Quando você segura um pouquinho mais para medicar o paciente em intoxicação alcoólica, principalmente, a equipe fica te pressionando. E às vezes você tem a substância na emergência, você pode usar, mas ninguém usa, não vem usar. O negócio vencer lá é dinheiro jogado fora, entende? Então, deu para pegar a lógica? A lógica também aqui, gente, se o paciente está agitado, se eu tiver que usar para agitação, eu não uso diazepam quando tem o álcool, tá? O diazepam junto com o álcool vai... Aldol dá. Para agitação, tá? Não vou fazer em todos os casos, mas se eu precisar, melhor o aldol, tá? Não estou na mesma... Não esquece de falar que é importante para a prova, não, tá bom? O melhor do melhor em agitação no álcool, qual seria? Em agitação no álcool. O primeiro A agitação no álcool, isso aí é o tipo de pergunta que eu faço na prova também. A agitação no álcool, em qual grau de agitação do álcool você está falando? Ele intoxicado, ele em abstinência, ele em delírio? Não, ele é intoxicado. Intoxicado. Então aí é diferente, tá vendo? Sim. Porque na abstinência é quem? O diazepam. Tá? No paciente com intoxicação, aí eu posso usar um antipsicótico de alta potência, no caso, haloperidol, fazer isso lá, tá bom? Aí, tá vendo como que... Aí, não vamos usar diazepam. Ou não usa diazepam em circunstância nenhuma, né? No caso de um transtorno relacionado ao uso do álcool. Eu não disse que era, qual problema do uso, né? Qual era o problema. Então, assim, isso daí... por que a professora faz isso? Gente, é assim que aparece para vocês. Tá? Vocês têm que definir. O quadro é o quê? Intoxicação? É abstinência? É uma alucinose? Não é uma alucinose? Sabe? Intoxicação, aldol e abstinência de diazepam. Isso, mas eu preciso medicar todo mundo que chega em intoxicação por álcool? Porque assim que eu trato a intoxicação, ele cede a agitação. Sim. Tá? Se tiver difícil, o cara tá colocando em risco a integridade da equipe, né, de quem está junto ali, aí eu vou fazer, né? E tem a contenção física também para fazer, né, gente? Então, isso daí, manejo de pronto-socorro em qualquer canto que vocês trabalharem, entende? Vão pedir para ter a tiamina, no caso aí, né? Vai vir junto com a vitamina B12 e tudo, tá? Mas o paciente, ainda mais se ele já tem um padrão de dependência, ele chega, cara, assim, hipervitaminose em alcoolista, eu escrevo um caso clínico com isso. Se vocês conseguirem trazer, e a gente vai para congresso estudar isso, tá? A gente vai para congresso estudar isso. Qual é? O cara tomou tanto citoneurin na emergência que ele desenvolveu uma hipervitaminose, tá? Aí a gente estuda isso daí.
Mas eu não vejo nenhum efeito deletério em administrar, já que eu tenho uma presumida Que vai estar baixo. baixo. Tem como dosar B1? Tem. Vai ficar pronto no dia do seu plantão? Não. Você consegue isso em todos os lugares? Nem todos os laboratórios fazem. Mesmo que eu peça para o paciente, quero pagar. Não pode, você não pode pagar por um produto que não tem. Tá? Então, assim, isso daqui na aula passada eu não terminei isso aqui, eu tenho que voltar porque isso demora e isso é uma coisa muito importante. É muito importante. Tá? Olha a quantidade de pessoas que tem aqui escutando isso. Trabalhar na pé de agosto. Tá? E olha, e fazem. Não vão dar o remédio porque é bonitinho. Você tem que ficar pegando no pé, a importância, mostrar. E esse tipo de coisa, gente, eu sei que tem aquela pessoa no status baixo, né, ali que não tem recurso nenhum, para poder se tratar e que vai capengando de serviço em serviço. Mas imagina, se eu sou uma médica, estou trabalhando e sou dependente de álcool e estou brigando com isso, né? Estou brigando com isso. E aí, quando eu chego na emergência, ainda me faz uma glicose, depois eu volto sem memória. Acabou com a minha medicina. Não tem briga com álcool mais ali, entendeu? Tá? Não tem mais. Eu estou falando de um paciente que eu atendi no consultório particular, pagando consulta. Tá? Pagando consulta. E que ele era funcionário público. Tinha uma rotina. Tudo. Ele chegou, e assim, era difícil aposentar ele, porque aqui, transtorno amnésico, o que estava operado? Memória. Todo o resto, ele era muito bom de conversa, Ele nunca aprendeu meu nome. Nunca sabia. Aí ele ia conseguir no máximo, assim, ver o meu nome escrito por algum lugar e guardava um tempinho. Aí ele começava, entrava, doutora Janine. Aí eu deixava ele sentar, dali a pouco eu pergunto qual que é o meu nome mesmo? Perdeu a referência. Tá? Porque ele pegava pistas. Quando eu perguntava que dia hoje, você viu o olho dele correndo a sala procurando no calendário. E geralmente quando eu perguntava o ano, ele respondia 2019. Entende? Então, assim, tem esse dado. Aí ele entrava na sala de perícia do INSS, eu fazia um atestado, explicando tudo isso daqui para vocês. Estava no atestado. Eu teria que entregar para o perito. O perito ignorava aquilo, porque ele falava que ia voltar a trabalhar. E conversa na boa, entendeu? Então, assim, ignorava. Eu demorei. Quantas vezes ele voltou. Não tinha condição de trabalhar, não tinha. Ele trabalhava justamente com arquivamento de dados, mexia em pasta, documento. Você entrega um documento que você foi... Ele esqueceu. E ele larga aquilo em qualquer lugar. Isso é sério, entende? Então, para o trabalho dele. E aí, ele quer voltar a trabalhar. E ele não tem problema nenhum. E para ele é 2019 e está tocando a vida todo dia, tá? Então, assim... Que não acontecer. Assim, é isso que eu estou falando, gente. A gente erra. Mas algumas ignorâncias, né, causam danos. Eu fico pensando, a filha dele ficava lá, né, na hora que eu falei para ela, que podia ser, ela falou assim, porque ele voltou, depois que ele ficou embriagado, foi atendido, no dia seguinte ele já não lembrava de mais nada. Aí eu fui explicar para ela o que era isso, né, e tudo. E aí ela foi, aí fez o dever de casa, foi tentar se informar também em relação a isso, né? E aí eu falei, olha, o que acontece às vezes, e ela era da área de saúde, tá? E às vezes o que acontece é isso, né? Não ter essa conduta naquele momento. Aí, então, não é o problema de fazer a glicose, porque já que se eu tiver hipoglicemia, show. Mas se eu não tiver, eu posso ser diabético, tá até com a glicose mais alta, né? É lógico que se eu fizer uma ampola de glicose, está errado fazer na hiperglicemia, mas eu não vou causar tanto problema como deixar de fazer na hipoglicemia. Mas o que a gente está falando às vezes é de um paciente que sequer é visto a glicemia capilar na emergência, não se chega perto. E aí se eu tenho isso de rotina,
eu tenho isso acessível, eu posso fazer isso para qualquer intoxicação por álcool que chegue na minha emergência. Perfeito? Até para decidir se eu faço a glicose ou não, entendeu? Se eu gero um problema, eu gero aquilo para solucionar o problema. Por que eu não tenho flumazenil também nas emergências? Porque eu não notifico a intoxicação com benzodiazepínico. Então eu não tenho problema. Todo mundo sabe que muita gente bebe um monte de benzodiazepínico e vai para a emergência. Alguns emergências trabalham com a notificação direitinho. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ter uma pessoa separada para fazer isso. Aí notifica, aí consegue flumazenil para urgência. Tá? Se eu não notifico, não tem. É igual tentativa de suicídio. Né? Se não notificar, não vai aparecer. Né? Então, a questão é você saber que tem um problema, e isso não é novidade. Isso é tão velho que meus professores já deviam ter tido aula disso lá há muito tempo. Que álcool é consumido há quanto tempo? Esse conhecimento de hipoglicemia ou não. E hoje em dia, então, está muito fácil. Às vezes o serviço já tem. Passou pela portaria, já vem com a glicemia capilar. Tá? O problema é um tipo de paciente que às vezes se gera um distanciamento na gente. E aí você não olha na cara, não faz um exame, prescreve a distância e aí responde por um dano desse. Correto, gente? Eu fiquei mais tempo falando sobre isso, agarrada no mesmo slide, porque não dá para sair daqui sem saber isso. Muito importante. Tá? Isso é importante para a prova, né? É muito importante para a prova. E ó, na prova vocês erram isso mesmo falando que é importante. Qual parte é mais importante para a prova? Pergunta pra gente, porque a gente já sabe ela. Qual medicamento pergunta igual qual medicamento usa na abstinência? Isso é muito Exatamente. importante. Olha, na prova vocês passam diazepam para o meu paciente de intoxicação direto. Não vou passar. Ó, direto. Eu descrevo um quadro de agitaçãozinha lá, o negócio já vem o diazepam em cima. Cara, passa direto. Eu levo, nossa, na prova aqui morreu o paciente. Aí depois fica Mas você deixa claro se ele está dá vontade de tirar mais um pouquinho, mas tirar mais. Ó, você deixa claro se ele está em intoxicação ou abstinência, professor. Vem cá, no dia a dia, é claro se ele está em intoxicação ou abstinência? Abstinência ele já vai ter costume já de intoxicação. Às vezes é possível que um paciente chegue com hálito etílico e ele esteja em abstinência. Sim, porque ele pode ter bebido ou menos naquele dia. Tá? Então, esse tipo de conhecimento você carrega na prova e carrega para vir. Tá? Quando você está vendo lá o cara lá, tá táxico, confusão mental, né? Aí, não, dó para todo mundo não. Melhorou o quadro de alcoólico, né? Hidratou, o paciente saiu daquilo, ele parou a agitação. Tá? Realmente não tá correndo o risco dele se machucar ou machucar alguém. Contenção física, e você não mantém o paciente em contenção física sem a questão da medicação se você não tiver um critério para isso, porque senão o paciente ele infarta, está preso, amarrado no lugar, né? Então se ele estava paranoide, ele fica mais. Uma situação em que você faz contenção física e que você não faz química de jeito nenhum e é que é atendido na urgência. Aí a aula de urgência eu vou repetir isso. Mas, por exemplo, o paciente usou cocaína. Você debateu para tudo quanto é lado aí, tá? Ou usou álcool, caiu, bateu a cabeça no chão, levou para lá, chegou aquele estado de alcoolismo e tal, traumatismo craniano. Traumatismo craniano, você não vai sedar o paciente, você precisa, né, maior rebaixamento. E outra coisa, você tem que avaliar o nível de consciência. Aí você contém fisicamente e não faz a contenção química. Nem aldol, nem diazepam, nada, tá? Até alguns casos eu posso aumentar a dificuldade do diagnóstico. Só uma pergunta, o alcoólatra, se ele não beber, ele tem cheiro de bebida? Não entendi. Não, Ele pode chegar tendo bebido, então vai ter o hálito, né? Às vezes entorna, o álcool na roupa, até aquela coisa aqui. Vai ter o hálito etílico, mas ele pode estar com sintoma de abstinência. Quais são os sintomas de abstinência? A gente vai ter aquilo. Por quê? Né? Porque naquele dia, de repente, ele bebeu menos do que ele bebia usualmente. Ele pode fazer abstinência. Mas está com menos bebida. Sim.
Então, vamos ver aqui, né, a farmacologia. O álcool usa o estômago, daí as lesões, né, também muito associadas. O estômago não é eleito para ser o órgão de absorção, mas para o álcool ele passa 90%, e aqui então efeito rápido. Ele é muito hidrossolúvel, se desloca, consumo rápido e com o estômago vazio. O que eu falo às vezes do antidepressivo? Tomar ele junto com o alimento para não ter aquele impacto de bater no estômago vazio e dar náusea. O consumo rápido com o estômago vazio intensifica a absorção, tá? Então não estou competindo com o alimento ali para passar nada, não estou amortecendo nada. E metabolização, 90% hepática. Então eu tenho várias condições de adoecimento do fígado, porque eu uso, eu tenho essa toxicidade. Então ele é neurotóxico, hepatotóxico, tá? Aí tem um efeito lesivo no estômago, tá? Então tem repercussões. Na neurofarmacologia ele é um depressor do sistema nervoso central, correto? Tá? Tolerância cruzada com outros sedativos e ansiolíticos. Eu uso isso a favor também. Quando eu tenho abstinência, na urgência eu já vi isso fazer várias vezes. A pessoa coloca álcool, faz nebulização com álcool para tirar o paciente logo da urgência e desocupar, sair da abstinência. Já viram isso acontecer? Isso aí, para quem já está na área aí, já viu. Tá? O médico prescreve álcool na nebulização, que aí ele sai daquele estado de abstinência, libera o atendimento e vai embora. Gente, já vi, tá? Vocês não viram, né? Mas assim, já vi. O que é? Você está dando uma substância, vai funcionar? Vai sair da abstinência? Vai, sai. Só que aí resolveu aquele problema naquela hora da pior forma que tinha dentro disponível. Porque a questão é o que você tem para tratar a questão da abstinência, que seria o benzodiazepínico, e a abstinência vem com muito mais complicação para você tratar, não é só isso, tirar o paciente daquela situação e mandar, entendeu? Então, assim, isso daí, eu não vi, não foi nenhuma, nem duas, eu vi várias vezes isso daí em relação a colocar, elimina um atendimento, o paciente se recupera, tá? E aí sai. Só que a abstinência vem com outras complicações aí que você pode deixar. Ele sai, mas deve voltar direto gostando da sensação. Ah, não, vai se voltar no próximo plantão, tá tudo bem. Gente, a gente está doente atendendo. Ele pode voltar no meu. É aquela coisa, a gente está doente atendendo. A gente tem que estar a serviço daquilo que chega. E não tendo opiniões sobre aquilo que eu devo atender melhor ou pior, entende? Eu tenho que fazer o melhor atendimento. Tem indicação de eu fazer nebulização com álcool no paciente de abstinência? É esse o tratamento que vocês estudam, vão lá passar na prova de residência fazendo, entendeu? Não é. Na prática, você elimina um atendimento, você libera a pessoa daquele setor, tá? Isso, né? Gente, a questão, por que eu tenho às vezes um discurso que desafia muito em relação à polêmica? Porque joga para a psiquiatria um monte de coisa que é aquilo que ninguém quer lidar. Não necessariamente é um transtorno psiquiátrico. Brigou, gritou, psiquiatria. Não é toda causa de agitação. Aí quando eu quero contra-referenciar, eu tenho um mundo contra mim. Entendeu? O paciente acabou de bater a cabeça, traumatismo craniano, eu estou tendo AVC. Quantas vezes chega um paciente com AVC, com desvio da comissura labial, né? E aí, todo exaltado, que não sei o que. A questão levou para a urgência. Quando eu contra-referencio, coloca aí que você não quis atender. Não, você pode usar o meu carimbo, que eu fiz o atendimento e contra-referenciei. Mas a mãe do bebê rebelde chegou ele no hospital, tinha que levar para suave. Ah, sim. Né? Aí a gente avalia, gente. Olha só. Professor, você vai atender bastante agora para ele fazer isso, né? Esses bebês reborn. Mas cada hora é uma coisa. Mas a questão é que às vezes a polêmica entra porque acaba que sobra essas coisas para você perceber, entende? Tá? Então, leva para a urgência porque não quis levar. Ninguém quer mais ele no plantão. Aí manda para a psiquiatria. Ele aparece com chiclete. Tá? E aí a questão é que acaba que a gente pega, né, e na hora de contra-referenciar, cara, nossa, é tão difícil.
praticamente a pessoa coloca uma arma na sua cabeça, está falando, eu estou fazendo melhor. Eu não tenho o menor problema em preencher uma ficha cheia de sintomas, carimbar o negócio mandar. Mas a pessoa ainda fez ficar meia hora na frente, um AVC, meia hora na porta do meu atendimento, perdendo ali horas, minutos, entendeu? Então, assim, não existe, eu estou falando, olha, é para levar, não é para aqui, não é que eu estou, ele não vai ser atendido aqui, não é que ele não tem problema, tá? Então, é isso daí, às vezes a gente coloca nessa questão, tá, gente? Então, aqui a tolerância cruzada, o que explica, às vezes, por exemplo, o paciente em uso de álcool tem uma tolerância maior, às vezes, para medicar, a gente tem que medicar com doses maiores, porque ele tem uma sensibilidade ali, né? Então, a tendência é que ele fique com doses maiores de benzo é grande. E o benzo é indicado para a hora da abstinência e não para a dependência. Se a pessoa tem uma dependência, ela tende a puxar tudo que é aquilo que causa dependência e ficar com ela. Então, ele experimenta o benzodiazepínico e sai dependente de benzodiazepínico. Aí tá? nós controlamos bem para Aí tem as comorbidades, né? Tanto o álcool pode levar à depressão, como pode ser, né, aumentado o uso na depressão, na ansiedade, na insônia, transtorno afetivo bipolar, personalidade antissocial e outros tipos de substância, em especial nicotina. Às vezes você quer fazer o tratamento para dependência química de álcool. E aí não aborda o cigarro. Só que um está muito correlacionado com o outro, tá? Na hora que você senta para beber uma cerveja, dá vontade de fumar. Tem gente que fala que só tem vontade de fumar na hora que senta para beber. Então, uma coisa tem que ser tratada junto com o outro. Você trata a chance de não conseguir, né, sucesso no tratamento, se você não abordar também, que o tabagismo é maior, tá? Então, a dependência segue aqueles critérios gerais, lembra dos critérios gerais, que tinha tolerância, abstinência, né, o tempo que se usa para consumir para fazer o padrão de uso, aquele retraimento social. E o tratamento, o objetivo é a manutenção prolongada da sobriedade total. O álcool é muito disponível. É difícil você relativizar, usa só no fim de semana, para quem é dependente, tá? Né? Então, não tem esse controle, a pessoa já perdeu esse controle. A questão da psicoterapia, né? Os fatores psicológicos implicados, consequentes, né? Os que podem levar, né, à questão da recaída. Tem os alcoólicos anônimos, né, que tem um papel que consegue algum sucesso, né, na abordagem, tá? E a farmacoterapia, né, que a gente vai ver. Essa daqui a gente não usa mais, mas eu coloquei aqui para vocês verem qual era a base de usar. Eu só consegui prescrever uma vez, tá? O disulfiram, porque o que ele faz? O disulfiram tem uma interação com o álcool, que, por exemplo, o metronidazol tem também com álcool, o efeito antabuse, tá? E aí, aonde tem todas essas reações, reação de rubor, cefaleia, latejamento na cabeça e no pescoço, dispneia, hiperventilação, taquicardia, hipotensão, sudorese, ansiedade, fraqueza e confusão, e potencialmente é fatal. Não, dá pra saber. Olha, isso aqui é o efeito antabuse, gente, em relação, você vê aqui, hipotensão, taquicardia, sudorese, isso aqui é um efeito de mal-estar, que quando o paciente usa o disulfiram e toma o álcool, ele passa mal. Então, ele passa a evitar o uso do álcool por conta disso, porque tinha o disulfiram em pó. Né? A esposa misturava na comida. minha vizinha já tentou fazer com o marido. Só que aí você corre o risco de também... mas ela for com medo de matar o homem... mas tem chance mesmo. E aqui, por exemplo, para poder prescrever o disulfiram, eu tenho que garantir que o paciente está 14 dias, pelo menos, sem usar álcool. Ele bebia direto, ela estava jogando. Estava jogando. E depois, para poder voltar a beber, o paciente tem que ficar 14 dias, ter parado o uso do disulfiram há 14 dias. Então, assim, é potencialmente fatal. Né? Se a amoxicilina com o álcool fizesse efeito antabuse, quantas pessoas estavam mortas aí? Muita gente, tá? Então aí, né? Então vamos colocar aí, quando a gente fala antibiótico não pode misturar com álcool, aonde a gente tem um efeito mais direto e é justamente pela mesma reação do disulfiram, é o metronidazol.
tá? Então, assim, é a questão do efeito antabusia. Aparece esse quadro de rubor, né? E aí a taquicardia, né? A cefaleia, a confusão mental. E o efeito é que isso aqui, ele acaba associando. Então, quando eu tomo álcool, eu passo mal. Então, eu falei que eu consegui prescrever uma vez, porque eu peguei um paciente que topou usar o disulfiram, ainda mais que eu falei para ele que tinha que ficar 14 dias para cá, 14 dias para lá. Ele falou assim, olha, eu quero alguma coisa que na hora que eu pego o copo eu lembro que eu não posso, porque senão eu vou morrer. Entende? Então, só que ele não continuou o uso do disulfiram, porque eu expliquei para ele que cada vez que ele usava, ele tinha que só decidir usar 14 dias depois. Então, ele abandonou o uso do disulfiram ao longo do tempo, porque ele se viu, né, intimidado por essa possibilidade. Quando vinha a vontade de beber, ele tinha que segurar muito, entende? Mas o tratamento estava no ouro ainda? Não, nem saiu aí já. Saiu já. Saiu já. Eu ainda tive isso aí na prateleira da farmácia, mas quando você tem que entender qual o princípio. É fazer a pessoa passar mal e associa com isso, tá? Isso é um fator de proteção, né, também que a gente viu, né, quando a pessoa passa mal. A naltrexona, esse daqui, ele ele bloqueia a liberação de opioides endógenos, tá? A liberação de opioides endógenos, não estou bloqueando ela. O que a liberação de opioides endógenos causa? Aqui, na esfera do que eu sinto no meu corpo. Euforia, bem-estar, tá? Né? Quando a gente fala, né, em relação às endorfinas, né, a gente está associando com a sensação de bem-estar. Eu bloqueio a liberação dos opioides endógenos. Então, em uso da substância, eu tento associar uma sensação de bem-estar, tá? Aí eu pego a naltrexona que impede isso. Então, impede a sensação de bem-estar com o uso. Então, aquela sensação que eu tinha de bem-estar no uso do álcool, eu perco ela. Então, a mesma coisa da naltrexona é usada para tratamento da compulsão alimentar. Mas isso só vai impedir no uso ou no dia a dia também? Porque é todo dia que vai tomar? É todo dia. A tendência é que você faça sintoma Você não depressivo. ganha, então você não Ah, pega é não, não, É utilizado como off-label para emagrecimento. Emagrecimento. Ah, Tira, é bom. exatamente porque tira o prazer, tá? O problema é que o deprimido, por exemplo, fica mais deprimido, tá? Então a questão da naltrexona é isso. A gente associa às vezes com o tratamento de outras dependências, porque tira a sensação de bem-estar, tá? Então a naltrexona nesse princípio, por exemplo, num perfil que você tem um paciente deprimido, sabe que você pode aumentar a sensação de depressão, né? Porque impede essa satisfação. Mas, falando no caso aí de compulsões e até em relação ao emagrecimento e compulsão alimentar periódica, né? Você pega a bupropiona e associa a naltrexona. Aí você tem a bupropiona, né? E a naltrexona. Só que assim, né, a questão é lembrar que reduz isso, daí, mas ainda assim para o paciente deprimido, você reduz a eficácia do tratamento, tá? Então tem a gente entender que se eu estou bloqueando a liberação de opioides endógenos, eu estou inibindo a reação de bem-estar. Aí o bem-estar com a substância, né, seja ela comida, jogo, né, a questão da bebida ou de outro uso de droga, tá? Então isso daí a gente vai ver. E se age no sistema endógeno, opioide, talvez a gente pense alguma coisa lá para os opiáceos, né? Que a gente vê do uso dele, né? Então vamos lá, intoxicação por álcool. Qualquer compulsão, professora, eu usei. Não, aqui eu estou dando no caso Tipo assim, aqui. igual você vai falando do jogo, por exemplo. Tem estudos já tentando vir para o jogo, entendeu? Mas seria esse princípio, aquela liberação, quando tiver aquele pico de liberação em relação a gerar os opioides endógenos, ele bloqueia, então eu não tenho mais aquela mesma sensação de bem-estar, entende? Mas assim, não é uma coisa fechada, ali eu estou usando para dependência de álcool. Tem algumas situações, por exemplo, que eu já tenho um protocolo para
para compulsão alimentar, que é a bupropiona com a naltrexona. Eu tenho algumas situações. Mas se funciona para uma coisa, pode ser que funcione para outras, entende? Então aí a gente cria, nesse pico de liberação, né, eu tenho um bloqueio. Então, sinais e sintomas. Tem que exibir pelo menos um dos seguintes. Fala arrastado, no caso de intoxicação. Descoordenação, marcha instável, olha lá, o instável. Tá? Comprometimento de memória, tá? E estupor, né, no caso, né, são sinais e sintomas da intoxicação, tá? Aí, num caso leve, o álcool pode levar a relaxamento, um aumento, a pessoa fica mais loquaz, mais falante, né? E aí a euforia e a desinibição, né, que tira um pouco do senso crítico, a pessoa, né, não é que ela está fazendo uma coisa que ela não quer, mas ela perde a inibição. Perde a inibição. Então, grave, né, a questão da agressividade, irritabilidade, humor instável, prejuízo no discernimento. Aqui a pessoa, ela já não discerne mesmo, entendeu? Não está só desinibida, está passando. E no funcionamento social e profissional. E a intoxicação alcoólica idiosincrásica, uma quantidade pequena que gera isso tudo. Tá? Então, para algumas pessoas, tem essa reação. A gente pode falar também que quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai tolerando menos essa, né,